em razão de um tema que vem ocupando intensamente a mídia OTAN. Para quem não sabe, a mídia OTAN é um termo que nós do Duplo Expresso usamos para designar, e outras pessoas também, né, com colaboração de outros, que usamos para designar o País, BBC, The Guardian, New York Times e todos os intelectuais a eles associados, principalmente os de Harvard. Harvard é um nicho de excelência na produção de ideologias da mídia OTAN. E, a, e essa mesma mídia, a mídia OTAN, alardeia o suposto fim da democracia desde o Brexit e a eleição do Trump, que significaram, na prática, a recusa popular ao neoliberalismo globalizado em pleno coração do capitalismo, ou seja, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O povo dos Estados Unidos e do Reino Unido disse não a toda aquela organização política, econômica e social que se desenhou desde a queda do Muro de Berlim em 89. A população desses países deu um basta àquela ordem que foi criada com o fim da União Soviética, que consagrou os Estados Unidos como the lonely superpower, como a superpotência isolada, capaz de transmitir seus valores e exercer sua hegemonia sem nenhuma restrição, sem nenhuma oposição, através de um liberalismo desenfreado, chamado de globalizado, e que se convencionou chamar de neoliberalismo. E esse tema, morte da democracia, né? Inclusive um livro de um autor harvardiano chamado Como as Democracias Morrem. Esse tema da morte da democracia popularizou-se por osmose nos circuitos progressistas dos países periféricos, em particular o Brasil. As pessoas deviam desconfiar, ô Felipe, quando esse livro é lançado no Instituto Fernando Henrique Cardoso, com um debate com a presença do próprio, né? O pessoal já deveria ficar com o pé atrás aí, mas nem assim. Exatamente. E se você for ver, em momento algum ele cita o termo FMI no livro. Né? Ou seja, um monte de gente é culpada da morte da democracia, menos o FMI. E é claro, foi lançado no Instituto Fernando Henrique Cardoso, o cara é um tucanão, e daqui a pouco eu vou falar mais um caso que mostra o mau caratismo dele. Né? Então, esse tema da morte da democracia popularizou-se por osmose nos circuitos progressistas e de países como o Brasil. E, infelizmente, esses circuitos progressistas, pelo menos no Brasil, são basicamente pautados por institutos como o Instituto Fernando Henrique Cardoso, para você ver o nível em que se encontra o atual progressismo no Brasil. É por isso que o suposto líder da oposição é o Haddad. Né? É por isso que estamos nessa. Né? Por isso, se só o Bolsonaro fosse o responsável por essa situação que vivemos, essa situação não aconteceria. A gente só chegou nesse ponto porque uma conjunção de forças se estabeleceu para isso. E os ditos progressistas fazem parte do problema. Eles não fazem parte da solução, eles são parte do problema. E aqui no Brasil, esse tema da morte da democracia é um tema falso e hipócrita. Ele ganhou sua própria versão com a eleição do Bolsonaro. Ainda que essa eleição do Bolsonaro tenha se dado segundo as mesmas regras democráticas que todos os candidatos aceitaram. Então, parece até aquela tirada do Milton Fernandes. Democracia quando eu mando em você. Ditadura quando você manda em mim. Parece isso. Choro de perdedor, que lembra muito o choro dos coxinhas, depois de 2014, quando o Aécio, por incompetência, perdeu a eleição para Dilma. E convenhamos que em 2014, ter perdido a eleição para Dilma porque não tinha condição política absolutamente nenhuma. Se perdeu para Dilma em 2014, de quem que ia ganhar?
Então, só que naquela ocasião os coxinhas choraram. É o comunismo. E hoje os ditos progressistas choram dizendo é o fascismo. Né? Percebam como o debate os termos do debate ficaram estancados na década de 30. Verdade. Porque não tem mais nem comunismo e nem fascismo. A direita é anticomunista, mas não tem mais comunismo. A esquerda é antifascista, mas não tem mais fascismo. Ou seja, os termos do debate estão completamente desatualizados e mostram que a direita e a esquerda já não há nenhum compromisso em compreender a realidade para transformá-la, mas apenas esgrimir bravatas numa disputa para ver quem melhor administra o status quo do neoliberalismo financeirizado, comandado pelos Estados Unidos, que é só olhar. Os conservadores e os progressistas, todos eles associados aos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro é o representante tupiniquim da Internacional Conservadora do Steve Bannon. O Eduardo Bolsonaro é a chiquita bacana do Steve Bannon, é a Carmen Miranda. O Steve Bannon escolheu o Eduardo Bolsonaro para ser a Carmen Miranda conservadora. E o Bernie Sanders escolheu o Haddad para ser a Carmen Miranda progressista, né? De uma internacional progressista. Ou seja, nos Estados Unidos, as forças políticas comandam. Elas dizem o que vai ser direita e o que vai ser esquerda no Brasil, com a anuência das lideranças políticas de direita e de esquerda do Brasil. Aliás, chama a atenção que, nesse final de semana, tem um evento conservador que estava rolando, e aí o Eduardo Bolsonaro botou uma camisa com escrito LGBT, mas ressignificando o termo LGBT. L é Liberty, G é Guns, armas, né, em inglês, B é Bolsonaro e T é Trump. Você não viu essa não, Romulo? Não vi essa mitada, não. Com certeza hoje a lacrosfera deve estar doida, olha. Não, teve progressista chorando, aí é o fascismo, Mas se a gente for ver, é esse o cerne da ideologia estadunidense. É esse o que a esquerda progressista está chamando de fascismo, é o coração da ideologia dos Estados Unidos, que ela mesma exalta. Porque o Bernie Sanders não é diferente disso. Aliás, a esquerda fala tanto contra as armas, mas o Bernie Sanders é a favor das armas nos Estados Unidos. Não sabia, não. O Bernie... Por quê? Porque uma boa parte da base eleitoral do Bernie Sanders gosta de caçar. E o Bernie Sanders, para não desagradar a base dele, ele defende o porte de armas irrestrito. Olha. Isso não chega para cá. O Haddad não fala isso aqui. O Brasil 171 não fala esse tipo de coisa aqui. E a gente ainda sabe que o Bernie Sanders é a favor do aborto para fins de controle populacional. No terceiro mundo. No terceiro mundo. No terceiro, porque nos Estados Unidos eu desconfio que ele queira que os americanos tenham 10, 15 filhos ali, que é para alimentar a indústria deles. Aliás, é curioso, porque nos anos 50, nos anos 60, os Estados Unidos falavam que tinha que reduzir a população do terceiro mundo, mas eles estavam em pleno baby boom, né? E não queriam sair disso, né? Então, essas estratégias de domínio continuam as mesmas, mas o Bernie Sanders que aparece para cá é o Bernie Sanders lacradeiro, não o Bernie Sanders tiozão reaça. O Bernie Sanders nos Estados Unidos está mais para um tiozão brisolista do que para a esquerda lacradora, mas ele vende essa lacração para o terceiro mundo justamente para cooptar as lideranças como a Haddad, Boulos e companhia, né? Então, mas voltando ao tema da morte, da democracia, esse tema não foi pensado para o caso do Bolsonaro.
e sim para se referir à rejeição popular do neoliberalismo e da globalização. O mesmo neoliberalismo e a mesma globalização que o Bolsonaro segue fielmente. Segundo a mídia OTAN, os harvardianos, os assassinos da democracia mesmo são o Trump, por conta do protecionismo, né? O Putin, claro, né? Afirmando a Rússia como potência mundial e rompendo com o monolitismo da hegemonia estadunidense depois da queda do Muro de Berlim. O Erdogan, que para o Ocidente é um traidor, porque depois do golpe que sofreu, ele viu que não podia contar com os Estados Unidos para nada, está se alinhando cada vez mais com a Rússia e com a China. A China, naturalmente, é uma ameaça à democracia, segundo a mídia OTAN. É interessante, porque nos anos 90 e nos anos 2000, o Rômulo sabe disso, o mainstream acadêmico na ciência política, na administração, na economia, dizia que, economicamente, as democracias liberais ocidentais eram superiores às ditaduras porque permitiam instituições com melhor qualidade e assim permitiam um crescimento, permitiam mais crescimento, mais distribuição, permitiam mais prosperidade material do que as ditaduras. Isso aí, Felipe, muito alinhado àquela questão de que o que produz o crescimento da economia é você gerar a confiança no empresariado, libertar o seu espírito animal, e aí quando ele vê instituições de qualidade, né, com accountability, né, responsabilização pelas suas decisões, aí ele investe, aí ele bota o dinheiro que ele confia no resultado, Felipe Quintas. Quando a gente está vendo aí que não é muito bem assim que a banda toca, não. Exatamente. Desde a queda do Muro de Berlim, o que nós vemos é que essas democracias liberais estão estagnadas em todos os sentidos, no sentido econômico, no sentido social, no sentido cultural, enquanto que os regimes que não são democracias liberais, como a China, são os que mais prosperam no mundo. Ou seja, justamente aqueles que não obedecem às regras é que estão se saindo melhor. E isso está completamente em desacordo com a ideologia do fim da história. Para a ideologia do fim da história, as democracias liberais eram o ápice da evolução da humanidade. Tudo funcionaria melhor nas democracias liberais. E o que nós estamos vendo hoje é que é justamente nas democracias liberais onde as coisas não estão funcionando. Enquanto que países como a China, que segundo o Ocidente são ditaduras carniceiras, estão oferecendo uma condição de vida, uma perspectiva de futuro cada vez melhor para todos os seus cidadãos. E isso deixa os ocidentalistas, isso deixa a mídia OTAN completamente perdida, a ponto de levar a circunstâncias que chegam a ser pitorescas, para não dizer cretinas. Né? Por exemplo, acho que foi o The Guardian que estava implicando com o filme da Mulan. Né? Você viu essa? Não, né? Não vi, não. Depois eu passo o link. O Guardian, né? É o diário, eu acho que não é mais impresso, né? Eu acho que ele só tem a versão online, mas é assim, é a Bíblia da lacrosfera, né? O pessoal descolado do Ocidente, eles não falam nem Guardian, Felipe. O legal, o bacana, o vai falar Guardian, não pode pronunciar o, é Guardian. Guardian. The Guardian. Então, eu acho que era o... Não tenho certeza, eu acho que era o The Guardian. Ele estava implicando com o filme da Mulan, dizendo que o filme da Mulan era propaganda chinesa para desvirtuar a democracia no Ocidente. Agora você vê, se a democracia ocidental vai estar comprometida por conta do filme da Mulan, é porque ela não tem base nenhuma. Se a democracia ocidental não consegue resistir ao filme da Mulan, então tem mais que acabar mesmo, porque não vai dar mais nada. Né? Dessa árvore não vai sair mais nada. E para os ideólogos do fim da história é completamente inadmissível que a China,
que desobedece todas as regras colocadas pelos Estados Unidos depois da queda do Muro de Berlim, seja o país que mais prospera no mundo em todos os sentidos, enquanto o Ocidente está completamente estagnado, e pior do que estar estagnado, está sem rumo, está sem perspectiva nenhuma.